Espírito. Vem Espírito. Diz isso para ele: sozinho eu não posso, eu não quero Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Mas quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, valei-me. Valei-me, São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Quando vier o Espírito, ele nos conduzirá. Hoje nós celebramos a Santíssima Trindade, um Deus que se revela na história humana, um Deus que se deixa conhecer, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que é vivo, um Deus que não simplesmente criou o ser humano e deixou simplesmente livre, sem cuidado, sem proteção, sem amparo, mas um Deus que se revela na história humana como aquele que cuida, como aquele que protege, como aquele que defende, mas um Deus que respeita a nossa liberdade, a tal ponto de nos tornar tão semelhantes a Ele, que nos deu a liberdade até de negá-lo, mas a liberdade que Ele nos deu é para que seja conduzida a Ele, a buscá-lo. O homem foi feito por Deus e só se realiza plenamente enquanto não encontrar-se com o Senhor. E a nossa vida é uma busca, a nossa vida é um retorno a este lugar de origem, de onde nós viemos, e um dia todos nós estaremos, que é a comunhão com Deus, a comunhão com a Trindade, o contemplar a Deus. O homem é capaz de Deus, pela graça do Espírito que foi dado. A porta que havia sido fechada pelo pecado de Adão e Eva está aberta pela cruz de Cristo, que nos dá acesso ao Pai. E nós temos acesso ao Pai
pela mediação do seu Filho Jesus, o único Senhor, que não foi dado outro nome debaixo dos céus a qual sejamos salvos, e salvação significa comunhão com Deus, a volta da criatura à união com seu Criador. Não existe a possibilidade de ver o Pai fora da pessoa do Filho. Ninguém viu o Pai, somente o Filho, aquele a quem o Pai se revelou, e aquele que revela o Pai. Nenhum dos grandes homens da Sagrada Escritura, por mais que fosse intensa e sobrenatural a experiência que fizeram, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, Isaac, Elias, todos os profetas, nenhum deles viram a Deus como Deus é, a não ser o Filho de Deus que veio de junto do trono do Pai. Eles viram expressões de Deus, vento, fogo, calor, que nós chamamos de epifania, manifestações da ação de Deus. Mas Deus, na verdade, na sua essência, ninguém, a não ser o Filho de Deus, ninguém viu o Pai. Jesus vai dizer, somente o Filho, e Ele quem nos revela. Revelar significa tirar o véu. É Ele quem nos revela o Pai, é Ele que nos ensina verdadeiramente quem é Deus, é Ele que vai nos dar pleno conhecimento, comunhão, participação, presença na pessoa do Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus quem diz isso. Ninguém vai ao Pai, ninguém viu o Pai, ninguém está no Pai se não for por mim. E Jesus, quando Ele vem, São Paulo vai dizer que Ele é a imagem visível de um Deus invisível. Ele quem nos revela, que nos comunica, que nos ensina, que vai trazer pleno conhecimento à verdade dos ensinamentos que grandes homens da Sagrada Escritura fizeram de Deus e trouxeram. Mas é Ele que vai dar pleno cumprimento, verdade daquilo que é o ensinamento de Deus. E quando Ele vem, caminha conosco, cuida da humanidade, orienta, dá alimentos que estão com fome, cura os que estão enfermos, liberta os que estão possessos pela força do mal, perdoa aqueles que estão em situações de pecado, ressuscita aqueles que estão mortos, faz andar aqueles que estão paralíticos. Os sinais que acompanham o anúncio do reino. E quando Ele vem, aliviando toda situação de sofrimento, vai nos ensinar a palavra de Deus. Jesus passou no nosso meio fazendo o bem a todos. Não é um, é outro, não. Não é fazendo bem aqueles que fazem o bem, é fazendo bem até aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Até aqueles que rasgaram suas vestes, que tomaram, que condenaram, que traíram, que abandonaram, que rejeitaram, que o negaram. Eu não conheço esse homem. Senhor, eu estarei do seu lado até, se preciso for, dar minha vida. Eu não conheço esse homem. Um Deus que mesmo diante da negação, dos erros, dos pecados, Senhor, lembra-te de mim. Hoje, quando estiveres no paraíso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós somos culpados por essa condenação, mas Ele não. Aquele ladrão, que não foi só roubo que deve ter cometido, não, deve ter cometido homicídio, porque a condenação de morte era condenação direcionada aos crimes bárbaros. E no último suspiro de sua vida, foi o primeiro a entrar nos céus.
um Deus que perdoa, um Deus que acolhe, um Deus que cuida, um Deus que viu uma mulher pecadora pega em adultério, que é um dos pecados que bradam os céus, que fez Sodoma e Gomorra ser destruída. Mas quando vê aquela mulher no erro, no pecado, sim, não tinha mais dignidade, não tinha mais direito algum diante dos olhos de Deus. Mas o amor, quando ele é verdadeiro, ele dá o direito que o outro não tem. Nem eu te condeno, mulher, eu não te condeno, mas recomece seu caminho, sai dessa situação errada, refaz sua vida, levanta dessa condição de mendigar sentimentos do outro, de mendigar lugar. Levanta. Jesus abaixa. Esse abaixar-se de Jesus é o que ele fez. Um Deus criador que os céus não pôde conter, que nos ensina o Salmo, se rebaixa, assume a condição humana. Um Deus que se faz criatura, um Deus que se dobra diante dos pés dos seus discípulos, coloca um manto e vai lavar os pés. Esse rebaixar-se de um Deus para elevar a humanidade à comunhão com o Pai. Um Deus que sempre está junto. E quando Ele prepara a sua despedida, eu não posso mais ficar com vocês, eu completei a minha missão. O Filho do Homem agora vai ser glorificado, e é necessário que eu seja glorificado, é necessário que eu vá. Se eu não for, Ele não virá, mas quando Ele vier, Ele vai mostrar a verdade, Ele vai conduzir, Ele vai sustentar. É necessário que eu vá, é necessário que eu passe pela cruz, é necessário que eu entre agora na glória do Pai, para que glorificado eu possa glorificar aqueles que Ele me deu. É necessário que eu passe pelo sofrimento, que o Filho do Homem passe pelo sofrimento, para que Ele possa vir em auxílio daqueles que sofrem e glorificar, como o Pai vai me glorificar. Eu vou glorificar aqueles que Ele me deu. Pai, não deixei que se perdesse nenhum daqueles que me destes, mas o guardei para a tua glória. Concede agora, ó Pai, que eles vejam a glória que me destes desde o início da criação, para que sejamos um, para que eu esteja nele, Pai, como o Senhor está em mim. A oração que Jesus faz, a oração sacerdotal, como um sacerdote que reza aqui no altar diante de Deus pedindo por nós, ele se entrega como sacerdote, único sacerdote. Ele é o único eterno sacerdote que reza e se entrega o seu corpo em imolação para glorificação, para glorificar aqueles que ele recebeu de Deus. E a glória de Jesus é o sofrimento. Filho do Homem agora será glorificado. Senhor, agora que o Senhor vai instituir o seu reino, o Filho do Homem será glorificado. Senhor, quem vai ser o maior? O que eu vou receber? Eu deixei tudo para te seguir. O Filho do Homem será glorificado. Senhor, deixa que meu filho sente uma à tua direita, outra à tua esquerda. O Filho do Homem será glorificado. E a glória de Jesus é a cruz, é o abandono daqueles que Ele amou, é a rejeição de todo grupo e partido político e religioso de sua época, é a perseguição, a injustiça que Ele viveu, a prisão, o sofrimento físico. O Filho do Homem será glorificado. Todo tipo de sofrimento que um ser humano pode enfrentar, Jesus viveu. Humilhação, abandono, rejeição, negação, e até de pessoas que Ele amava. Perda, sofrimento, injustiça, condenação, abandono, além de experiências internas e exteriores também, coroação de espinhos, flagelação,
humilhação, deboche. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz para que eu possa acreditar. Bateram nele. Se tu és Filho de Deus, diga quem está te batendo. Salva o Rei dos Judeus. Colocam nele uma coroa. Diz que ia destruir e construir o templo. Salva-te se és Filho de Deus. Filho do homem será glorificado. Aguentou o sofrimento para vir em nosso auxílio nos momentos do nosso sofrimento. Ele carregou as nossas dores, o pecado, a culpa, a condenação que pesava sobre nós, caiu sobre ele para auxiliar-nos nos nossos sofrimentos, para estar conosco, para dar à humanidade um meio de estar na presença de Deus diante de qualquer situação. E ele passa pelo sofrimento confiando no Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Completei a obra que me deste. Expirou. Não é espirrou não, viu? Esse tempo de pandemia, de gripe, de coronavírus, né? Às vezes eu vi uma pessoa ali e Jesus espirrou. Nossa Senhora, parecia quase que eu falei do altar. Falei, não, Jesus não espirrou, Jesus expirou. Soprou, tirou o sopro de vida e colocou nas mãos do Pai. E quando chegar no dia de Pentecostes, quando a igreja vai continuar a missão de Jesus, aquilo que foi colocado nas mãos do Pai vem agora sobre os filhos e filhas de Deus, para que possamos agora sermos glorificados na glória de Deus, para que nós possamos também ver a glória que Deus concedeu a Jesus desde o início da criação, a graça do Espírito que nos é dada. E a partir daquele momento de Pentecostes, os apóstolos anunciaram a palavra, assumiram a missão, fizeram os mesmos sinais que Jesus fez e batizavam as pessoas no Espírito, batizavam as pessoas em nome de Jesus, batizava sacramentalmente, recebeu de Jesus a missão e de fazer discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo aquilo que eu vos ensinei, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não estamos sozinhos. Mesmo que em um determinado momento parece que a gente está sozinho em casa, mesmo que em determinados momentos parece que a gente está só, e pior da solidão, da ausência, é a solidão presente, quando às vezes a gente se sente só junto de pessoas, junto das pessoas que estão ao nosso redor. É como se estivesse invisível. Às vezes a gente vai vivendo tanta coisa, fazendo tanta coisa, a gente tem tanto compromisso, a gente acorda, a gente já tem tanta coisa para fazer, é quase um luxo uma pessoa que acorda e fala, hoje eu não tenho nada para fazer. A ociosidade, ela é ótima, né? Mas hoje é quase um luxo, que nem todo mundo pode fazer isso. Quase a gente vai dormir, a gente não deu conta de fazer metade daquilo que a gente precisava. Só que a gente não pode perder as relações que estão ao nosso redor. Hoje nós vivemos uma crise de ausência tão grande. Pessoas do lado das outras se sentindo sozinhas. Casais que estão do lado, dormem juntos, mas às vezes sentem um vazio interior. Um sentimento de ausência, às vezes falta tempo. Tempo para estar junto, tempo para olhar nos olhos, tempo para ver o outro, para sentir o outro, para saber. Eu preciso ter tempo à toa para gastar tempo com aquelas pessoas que eu amo. E às vezes a gente vai se escravizando no trabalho e no excesso de responsabilidades e não ter que fazer, que a gente vai vivendo para trabalhar e trabalhando para viver. E quando assusta, filho cresceu, casou, foi embora, construiu família, minha esposa envelheceu e eu não vi, eu envelheci, eu não tive tempo, eu não vi meus filhos crescer, eu só trabalhei. A importância de estar junto, de estar em comunhão.
Jesus, quando nos apresenta a Trindade, um Pai, Filho e Espírito Santo, que se revela em 3 pessoas, um Deus que está em comunhão, que está junto, que faz tudo junto, que caminha junto, que vive junto, que não faz nada sozinho. Nós precisamos dessa experiência. E Jesus, quando assume a natureza humana, ele sai de junto da eternidade na Trindade, assume a imagem de uma criatura sem deixar de ser Deus e assume uma família para nos mostrar a importância da família, para nos mostrar a importância de estar em comunhão com o outro, a necessidade de ter um sentido para a vida. Hoje a gente tem tantos recursos para a vida e às vezes nos falta sentido para viver. E a palavra hoje vem nos ensinar aquilo que Jesus hoje, quando ele traz, ele vai dizer que o Espírito Santo é aquele que vai nos mostrar toda a verdade, que vai nos conduzir. E nós temos um Deus que caminha ao nosso lado. E quando ele vai para junto do Pai, ele promete: eu não deixo vocês sozinhos, eu enviarei o meu Espírito, o Espírito da verdade, o Paráclito, o Espírito que o mundo não pode receber, mas vocês que são meus receberão. Ele vai consolar, ele vai fortalecer, ele vai orientar, ele vai dar capacidade, ele vai conduzir. Se caminharmos nessa vida só com as nossas forças, vamos até determinado momento e depois paramos. Mas se formos pelo Espírito, nós vamos até o fim, custe o que custar. Jesus enfrentou a cruz porque existia a força do Espírito que o colocou na sua humanidade de pé. Jesus enfrentou a condenação confiando na presença do Espírito, que é o Paráclito, defensor, o advogado Paráclitos, que iria defendê-lo. E Jesus, quando vai falar do Espírito Santo, ele dá 2 nomes ao Espírito Santo: Consolador, Espírito da verdade, que é o Evangelho de hoje. Consolador ele vai chamar de Paráclitos, nome dado na época daqueles que defendiam os outros, como nós temos hoje o advogado, né? Para que serve um advogado? Para que serve? Para fazer aquilo que você sozinho não dá conta, e ele tem a missão de te defender, você estando certo ou você estando errado, não importa, ele tem uma única missão: ele tem que te salvar daquela situação, ele tem que usar todos os meios possíveis para te aliviar, para minimizar, para resolver aquilo que você sozinho não pode. Essa é a função do advogado: defender, te representar, te ajudar naquilo que a sua condição humana não pode. E Jesus vai chamar o Espírito Santo de advogado. E às vezes a gente quer resolver tudo na nossa vida sozinho. Às vezes a gente quer resolver tudo. Aquilo que eu dou conta, eu tenho que resolver. Aquilo que eu dou conta, eu vou fazer. Mas aquilo que foge à minha condição, eu preciso reconhecer que eu preciso de uma ajuda, de uma intervenção, para que aquela situação se resolva. Por isso Jesus vai chamar o advogado, o Espírito Santo, de Paráclitos, de advogado, para nos ensinar que nós nessa vida precisamos da ajuda de Deus para fazer a vontade de Deus. Até para entrar em comunhão, estar na presença de Deus, eu preciso do auxílio dele. E ele vai chamar também o Espírito de Espírito da verdade, aquele que nos mostra todas as coisas, aquele que nos orienta, aquele que nos conduz, que nos direciona. E quando nós celebramos a Santíssima Trindade e a igreja nos apresenta esse Evangelho, onde Jesus promete a vinda do Espírito, ele nos mostra um Deus que se revela na história humana, que nunca abandonou a humanidade, que
que nunca abandona os seus filhos, que nunca nos abandonou, nem com o pecado de Adão e Eva, Deus o abandonou. Deus não nos abandona. E essa é a verdade que precisa me sustentar. A verdade que eu preciso ter firme no meu coração. Deus está comigo, mesmo nos momentos que pareça que eu estou sozinho, que não tem ninguém por mim, que eu não tenho força. Deus vai me dar os meios, Deus vai me dar a condição, Deus vai me dar força, Deus vai me dar o caminho, Deus vai tornar as coisas favoráveis. Eu preciso confiar. Tem momentos sim que as dificuldades vão se apresentar, tem momentos sim que os desafios vão vir, tem momentos sim que eu vou chegar no meu limite, tem momentos sim que eu não vou ter força e que eu vou achar que eu não tenho mais condição, mas eu preciso confiar. E à medida que eu vou confiando, Deus vai me dando a condição dia a dia de enfrentar e superar aquilo que foge da minha condição. Mas eu preciso buscar a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito de Deus. Deus está com as mãos estendidas o tempo todo, eu preciso segurar nela. Me ajuda, Senhor, me ajuda nesse relacionamento, nessas situações que às vezes está nos faltando a paz, o entendimento. Me ajuda, Senhor, nessa situação que eu não sei como resolver, eu preciso tomar uma decisão, mas me dá sabedoria, Senhor, eu não quero errar. Senhor, eu não posso errar nessa fase da minha vida. Me dá sabedoria, Espírito Santo, para que a minha decisão seja uma decisão acertada. Espírito Santo, eu cheguei no meu limite, eu não tenho mais força. Me dá o dom da fortaleza, para que eu possa levantar, mesmo diante dessa cruz, e continuar o meu caminho. Me dá, Espírito Santo, os seus dons, a capacidade, o conhecimento, o discernimento dos espíritos, para que eu possa compreender a raiz, a realidade de cada coisa, para que eu possa fazer aquilo que é correto e viver naquilo que é correto. Espírito Santo, eu preciso da tua presença, a oração que a igreja precisa fazer todo dia. O Espírito Santo é Deus, precisa ser amado, adorado, invocado, conhecido como o Pai e o Filho. O Pai nos envia o Filho, o Filho nos revela o Pai e nos promete o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, é que nos dá comunhão com Ele, que nos dá comunhão com Ele, que nos faz adentrar no mistério da Trindade. E esse Espírito foi dado a cada um de nós pelo batismo. Aquela pessoa tem mais o Espírito Santo que eu. Não existe isso. O Espírito é dado sem medidas a todos nós na mesma proporção, mas Ele age na medida que eu permito, Ele age na medida que eu conheço, Ele age na medida que eu busco, Ele age na medida que eu rezo. A medida do agir de Deus é a medida da minha abertura à ação de Deus. Se eu quero muito, Deus vai agir muito. Se eu quero pouco, Deus vai agir na medida do meu querer. E eu preciso buscar. Espírito Santo, me dá força diante dessa falta de motivação. Espírito Santo, me dá saúde diante das situações que eu estou enfrentando. Duas mãos o Pai tem para sustentar a humanidade: Jesus e o Espírito Santo, que nos sustenta no dia a dia. Agarra nessa mão, não solta. Aquilo que você tem condição, faz. Aquilo que foge da sua condição, Espírito Santo, eu falo com Deus: Senhor, até aqui eu faço, daqui para cá eu não dou mais conta. Eu preciso que o Senhor me ajude, preciso que o Senhor me dê sabedoria, preciso que o Senhor intervenha agora nessa situação. Eu necessito, eu preciso. A gente tem que conversar com Deus, até brigar com Deus, preciso for, mas no bom termo, né? Não é revoltar, parar de rezar, não. Tem gente que briga com Deus, guarda o texto, para de rezar, não quer mais comungar, não quer mais ir à missa. Não, eu vou lutar com Deus, como Jacó, que é diferente. E lutar com Deus significa: isso aqui eu não dou conta, mas eu não vou sair da sua presença até que o Senhor me ajude. E quanto mais nos sentimos fracos, incapacitados, limitados, é um momento que a gente precisa aproximar cada vez mais de Deus, e Deus vai fazer. É a imagem que Jesus nos revela, a imagem que o Espírito Santo nos revela.